Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Podem tomar os assentos, ficai, pois, cômodos. É uma alegria poder estar aqui esta noite para juntos glorificarmos o nome do Senhor. Eu quero agradecer a Deus por esta tão rica oportunidade que Ele me concede de estar aqui nesta linda congregação do Glicério. Quero agradecer a Deus pela vida do pastor dessa igreja, pastor Moisés Lira, que está se recuperando e que através das nossas orações e da oração da igreja, todos estamos em conjuntos torcendo para que ele o mais breve possível retorne para junto de nós. Quero também louvar a Deus pela vida do pastor Luciano. Obrigado, pastor, por esta oportunidade que o Senhor me concede juntamente com os obreiros aqui desta casa para fazermos uso da palavra de Deus. Confesso aos irmãos que estou muito feliz pela vida de todos que aqui estão, pela vida de muitos obreiros que congregam aqui nesta igreja e que são alunos de teologia. Fiquei feliz de ver o Lucas ali, de professor de teologia, escola bíblica dominical, pastor Darcy também, um dos nossos professores ali de teologia. Muito feliz pela vida dos irmãos. Amém, meus queridos? Amém. Meus irmãos, eu quero deixar aqui, esta noite, um versículo muito especial, que é primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Abençoe-nos. Esta carta de Paulo é a segunda carta de Paulo, a segunda de 13 que ele escreve. Primeira que ele escreve aos Gálatas, e a segunda ele escreve para Tessalônica. Então esta carta de Paulo é a segunda carta de um total de 13 que Paulo escreve do Novo Testamento. Primeira de Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, diz-nos assim: orai sem cessar. Orai sem cessar. Meus queridos irmãos, este versículo é um versículo muito importante dentre os escritos de Paulo ao Novo Testamento. Quando Paulo está escrevendo as cartas do Novo Testamento, ele sempre inicia solicitando ou rogando aos irmãos que os ajude em oração. E aos finais de toda e qualquer carta, ele, quando vai dar a bênção apostólica, ele também fala sobre a importância da oração. Ora, se Paulo está falando sobre oração em todas as cartas, e Paulo foi um dos imitadores de Cristo, por que não imitar o que Paulo fez e também falou, que é a importância de exercermos a prática da oração? Se você olhar nesse texto, vai perceber que é um minúsculo versículo tão pequeno, meus irmãos, que é composto de apenas 13 letras. Alguns irmãos, quando vão falar sobre curiosidades bíblicas, até utilizam este versículo para dizer que está no grupo dos versículos menores da Bíblia Sagrada, juntamente com Lucas capítulo 20, versículo 30, também João 11, 35 e Êxodo capítulo 20, versículo 13. São aí praticamente os 4 menores versículos de toda a Bíblia Sagrada.
Mas o que me chama a atenção, meus irmãos, é que isso não nos faz entender a palavra de Deus como uma regra e utilizar como doutrina. Por quê? Porque todos nós estamos com a versão da Bíblia em português. E a Bíblia foi escrita em 3 línguas: o hebraico, o aramaico e o grego. Agora, muitos às vezes perdem tempo de ficar se utilizando de número de letras, ou número de capítulos, ou número de versículos, se o que vale a pena de fato é fazermos uma exegese bíblica para entender o que de fato estava na mente do escritor quando ele estava escrevendo. Então, somente a fim de curiosidade, é importante a gente saber essas coisas. Mas, todavia, quando falamos em interpretação bíblica, precisamos de fato fazer uma exegese, precisamos estudar o texto, o contexto, para sabermos o que de fato o escritor gostaria de ter dito e como o fez. Outros até dizem que Mateus 8,13, o escritor vai usar ainda uma palavra menor ainda, que o escritor vai transcrever no texto sobre a questão de alguém que não queria que Jesus entrasse em sua casa. Então alguém diz assim: olha, Jesus, diga apenas uma única palavra e o meu criado sarará. E a palavra que Jesus diz, isso está em Mateus 8,13, também temos o texto de Lucas, mas em Mateus ele vai usar a palavra vai, e a palavra vai é uma minúscula palavra de apenas 3 letras, mas quando Jesus usa o texto e a palavra única vai, ele diz vai, mas seja conforme aquilo que você acredita. Em outras palavras, se Jesus falou um vai com 3 letras, mas se a pessoa acredita e ela tem fé, fé tem 2 letras. Então Jesus falou uma coisa com 3 e a pessoa creu com 2. Ora, nós não podemos ficar sob estas coisas e tratá-las como doutrina, mas apenas como curiosidade bíblica. Independente do que foi que aconteceu, Jesus deu a ordem e o milagre aconteceu. Independente da quantidade de letras, independente do número de capítulos ou de versículos, independente se aquele que dividiu o capítulo e o versículo em lugar certo ou para muitos dividiu em lugar errado, o texto está, temos que ter autoridade e se firmar porque é a palavra de Deus. Então note, essa minúscula palavra dentro de um texto foi dito por Paulo várias vezes em suas cartas. E essa palavrinha, a palavra orar, é uma palavra que vem de ores. Ores é que surge a expressão que a gente muito utiliza nos dias de hoje, que é oral. Então de ores vem a palavra oral. Quando vamos ao médico e o médico examina o paciente, e através de muitos exames ele tem ali um parecer, às vezes ele olha para o paciente e diz assim: ó, você vai precisar tomar um remédio, mas este remédio é por via oral. Em outras palavras, este remédio é pela boca. Então essa palavra ores é que vem a palavra oral. E essa palavra ores significa boca. Por que eu estou dizendo isso? Porque a oração, o ato de orar, vem de ores, que significa boca. Isso significa o quê? Que para orar precisa estar de boca aberta. Para que nós venhamos a exercer essa prática da oração, se faz necessário usar esta abertura que o Senhor nos deixou no rosto, que é a boca do corpo para falar com Deus. Agora pasmem os senhores, uma coisa muito interessante é que a boca é a abertura
que o ser humano precisa fazer na alma para falar com Deus. A nossa boca física é apenas um instrumento, um veículo pelo qual a oração é dirigida a alguém ou alguma coisa. Antes que de fato nós tenhamos esta boca física, se faz necessário fazer o quê? Fazer uma abertura na alma, porque toda e qualquer oração, ela não provém da boca, mas ela precisa provém da alma, ela precisa sair do fundo do nosso interior, para que esta oração seja ouvida por Deus, atendida pelo Senhor, e a igreja glorifica e exalta o seu nome. Isso é muito importante nós entendermos, porque a boca do corpo é apenas um veículo, pelo qual se transmite o som. Todo e qualquer som se transmite pela boca, pela abertura que temos no rosto, que Deus nos deixou. Mas todavia a oração não pode partir ou ter como início apenas a boca da carne, mas sim que todos nós venhamos de alguma forma, na intimidade com Deus, abrir uma abertura dentro da alma, para que a oração surja de dentro de nós, e para que a boca da carne seja apenas um veículo, um instrumento, para que todos nós podemos falar e agradar a Deus. Se você observar um recipiente, quando você coloca um recipiente dentro d'água, e você não faz uma abertura nesse recipiente, quando você tirar esse recipiente da água, ele vai voltar molhado, mas não cheio. E o que me chama a atenção é que para que você obtenha água dentro desse recipiente, se faz necessário fazer uma abertura e colocá-lo dentro da água. A poucos minutos você vai ver que o recipiente vai encher, e quando você retirar o recipiente da água, não vai retirar apenas um recipiente molhado, mas cheio. Jesus nunca disse que eu e você, a igreja do Senhor, tínhamos que ser crentes molhados, mas sim cheios do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Não há, meus irmãos, como desassociar a figura do Espírito Santo com a prática da oração. Aonde está a oração, está a pessoa do Espírito Santo. Jesus ensinou como deve ser a oração, Mateus capítulo 6, versículo 9. Mas o Espírito de Deus é aquele que às vezes utiliza o som que soltamos às vezes pela boca física, que provém da alma, mas que para muitos de nós não tem significado. O que quer que o Espírito Santo faz? Entra no meio da oração e intercede e faz com que esta oração chegue ao Senhor. Ninguém consegue orar para falar ou se comunicar com Deus se não for através do Espírito Santo. Você que está aqui esta noite ouvindo essa palavra, e você que está do outro lado, precisa entender que todas as vezes que oramos, se faz necessário o Espírito Santo dirigir esta oração, para que o Senhor ouça e atenda e abençoe a sua igreja. Oração significa que todos nós que estamos prostrados, estamos na condição de natureza física. Jesus orava. Por que Jesus orava? Jesus orava porque queria dar exemplos, tudo bem? Mas ele orava porque estava como ser humano, como homem, como Deus. Jesus não precisa orar, mas ele orava na condição de mostrar para todos nós este exemplo que precisamos seguir, e também na condição de humanos. Quando nós oramos, nós mostramos para Deus que nós estamos nos prostrando diante de alguém que é maior. Quando você ora, você está mostrando para Deus dependência. Quando você ora, você está mostrando para Deus que você é limitado. Quando
você se prostra, você reconhece que você não é nada e que está orando a alguém que tem o poder de resolver o seu problema. Se você entrou aqui esta noite e está desanimado de orar, eu quero fazer você se esforçar para continuar orando, porque quando você se prostra, Deus vê a sua atitude e te abençoa ouvindo as tuas orações. A oração, meus irmãos, não é uma exigência que nós temos o direito de fazer para com Deus, mas a oração é um verbo que significa pedido. A palavra pedido por si só já nos mostra que significa alguém que está fazendo uma petição a alguém que tem o poder de resolver o seu problema. Não podemos jamais até mostrar para os outros que estamos prostrados para todos olharem, mas através da oração nós se utilizarmos com palavras de exigência, porque nós não somos nada para fazer isso. O único que é, o único que pode e o único que resolve os teus problemas é o Senhor. Quando nós nos prostramos diante dele e pedimos, jamais exigimos, porque não temos condição para isso, então o Senhor ouve a nossa oração, responde o nosso clamor e nos atende com bênçãos e com vitória. Agora precisamos tomar cuidado, porque às vezes queremos colocar na oração um poder que ela não tem. Às vezes retiramos de nós aquelas atitudes que nós devemos fazer, mas nós utilizamos a oração para tentar se desvencilhar daquilo que nós devemos fazer e não queremos fazer. Então achamos que a oração tem um poder de fazer coisas que ela não tem. A oração não convence, quem convence é o Espírito Santo. Quando oramos a Deus, nós pedimos para que Ele venha convencer e Ele faz a obra. A oração também não transforma, quem transforma é Deus. A oração é o veículo, é o canal, é o caminho pelo qual o milagre acontece na vida do pecador. Você que está orando, está clamando, está rogando e até hoje a porta tem ficado fechada, eu tenho uma palavra para você esta noite: continue orando, continue clamando, porque de tanto você bater, a porta vai se abrir e Deus vai responder as tuas orações. As orações não mudam os desígnios e a vontade de Deus. A oração serve para quê? A oração me prepara e prepara quem ora para receber alguma coisa de Deus. Porque todos nós, de alguma forma, não estamos preparados nem para perder e nem para ganhar alguma coisa. Até para ganhar temos que estar preparados. Por que a morte é uma situação muito difícil? Porque todos se preparam para tudo, menos para a morte. A morte às vezes vem de sobreaviso. A morte às vezes vem numa linguagem que a gente usa de sopetão. Faz um mês que eu perdi meu pai. Um mês. Está muito dolorido o que todos nós estamos passando e sentindo. Todavia, meus irmãos, precisamos entender que a oração, por mais que seja feita, ela não muda os desígnios e a vontade do Senhor. Ela contribui para que Deus faça o quê? Através da oração, fortaleça você para responder com sim e com não as vontades do Senhor. Porque quando nós oramos ao Senhor, nós de alguma forma estamos recebendo uma força. Deus vai nos preparando para estar aptos.
e preparados para saber receber ou sim ou não de Deus. É por isso que é importante a gente continuar orando. É por isso que é importante a gente continuar clamando. Quem não ora não se prepara, mas quem ora está preparado. Já percebeu que há muito tempo você orou por uma determinada coisa e chegou em um determinado momento que você não ora mais? Você já percebeu que Deus não vai te dar aquilo ou aquela coisa. Você se contentou, você está mais firme ainda. Sabe por quê? Porque a oração não mudou os desígnios de Deus, não. A oração te preparou para receber o não de Deus. A oração nos prepara, nos deixa prontos e firmes para saber a hora certa do não ou do sim de Deus. Talvez você diga que está preparado para receber o sim dele, mas para ele você não está. E quando você ora e clama, ele responde com força, com vigor, com ajuda, para que através dos momentos você venha suportar e saiba aguentar qual é de fato a resposta de Deus para a sua vida. O que é orar sem cessar? Orar não é rezar. Rezar é você se utilizar de termos repetitivos, é você se utilizar de mantras, é você se utilizar de vãs repetições para tentar alcançar ou conseguir algo. Oração é aquilo que a sua boca expressa, o que a sua alma naquele instante está orando. Isso é oração. É por isso que a oração tem que ser feita de algo presente, porque ela mostra para Deus qual é o sentimento que você está sentindo. Através de uma reza, através de um mantra, através de alguma coisa nesse sentido, você não está orando por suas palavras diante daquele momento que você está sentindo. Você apenas está repetindo palavras que uma outra pessoa colocou no papel. Deus não diz que você tem que rezar, mas Deus diz que nós temos que orar, porque quem ora fala com Deus, e o Espírito de Deus está sempre presente para nos acompanhar na oração. Oração também não é uma falação. Não adianta ficar trancado em um quarto o dia inteiro, ficar falando e de repente não falar nada. Oração não é falação. Oração também não se deve se isolar de todo mundo, deixar de trabalhar, deixar de limpar a casa, ficar trancado o dia inteiro no quarto para tentar falar com Deus. Também não é isso. Precisamos persistir na oração por certos assuntos. Jesus fez isso. Se retirou a um monte para orar. Mas por que Jesus foi para um monte e para orar diante daquela situação? Porque estava prestes a morrer, estava prestes a passar por aquela dor terrível. Por isso que se distanciou. Mas a verdadeira oração de 1 de Tessalonicenses 5,17 não é ficar fechado, trancado dentro de um quarto 8 horas por dia, se desvencilhando de tudo e de todos, apenas você e Deus. Não, isso é oração sem sabedoria. Oração é viver em oração. Isso que é orar sem cessar. É estar na rua em oração, é estar no mercado em oração. Tudo quando for fazer, pedir para Deus tomar a tua vida e tua direção. Isto é oração. Louvado seja o nome do Senhor. Existem muitas coisas que um irmão pode fazer pelo outro. Isso aqui eu queria deixar claro, para que todos nós possamos de alguma forma compreender este texto e essa mensagem aqui esta noite. Existem muitas coisas que um irmão pode fazer pelo outro. A primeira é ajuda financeira. Se você olhar a primeira carta de João 3,17, vai perceber que está escrito assim: quem pois tiver bens no mundo e vendo o seu irmão necessitado lhe cerrar o seu coração, como estará nele o amor de Deus? Existem coisas que um irmão pode fazer pelo outro, e essa é a primeira. A ajuda financeira. Quando você tem alguma coisa e você pode dividir aquilo que sobra para você, cooperando para que o teu irmão não passe necessidade, você precisa fazer. Então, o que é que um irmão pode fazer pelo outro? Ajudá-lo financeiramente. Segundo,
é a ajuda espiritual. Mateus 18,15 diz assim: ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Então, um irmão pode ajudar o outro irmão. Segundo, com ajuda espiritual. Quando vermos alguma pessoa caindo ou prestes a cair, precisamos oferecer ajuda espiritual e não o contrário, como acontece. Muitas pessoas, em vez de estender a mão para fazer a pessoa subir, deixam a pessoa cair, ou outras até empurram esta pessoa. Então, a ajuda primeiro financeira, depois espiritual, é uma coisa que um irmão pode fazer pelo outro. Terceiro, a ajuda sentimental. Isso está na primeira carta de João 4,20. Se alguém diz eu amo a Deus e aborrece o seu irmão, ele é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, a qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Então, essa ajuda espiritual também é um dos motivos e uma das causas que um irmão pode dar a uma outra pessoa. Agora, por que eu citei esses textos? Existem muitas coisas que um irmão pode fazer pelo outro. Porque eu quero falar de coisas que um irmão ou uma pessoa não pode fazer pelo outro. Primeiro, respirar. Nunca a busca pelo ar foi tão intensa e necessitada nos últimos anos do que neste ano de 2020. Esse vírus, o Covid-19, ataca especificamente o pulmão. E as pessoas que têm apenas esta doença, ele por si só, dependendo da quantidade de anticorpos, consegue vencer. Mas outras que já têm outros tipos de doenças, não tem como vencer. Porque esta doença, ela está voltada especificamente ao pulmão. Então, aqui está a primeira coisa que um não pode fazer pelo outro: respirar. Você já ouviu alguém dizer para você assim: respira hoje por mim? Já viu? Já viu alguém dizer assim: não tenho tempo hoje para respirar? Já viu? Olha, eu não estou com muito tempo hoje para respirar, dá uma respirada aí hoje por mim. Já viu alguém dizer assim: ó, respira por mim hoje, que hoje eu estou um pouquinho aqui atarefado? Não, por quê? Porque existem coisas que um não pode fazer pelo outro. Mas você já ouviu alguém dizer, presta atenção, não tenho tempo para orar? Já ouviu? Já ouviu alguém dizer assim, ó, ora por mim? Já ouviu? Olha que coisa interessante. A oração é para o crente o que o ar é para o ser humano, de grande importância. Dizemos para alguém orar pela gente, mas não conseguimos dizer para alguém respirar pela gente. A mesma importância que o ar tem para que eu e você continuamos vivos na terra, a oração tem para que continuemos vivos diante de Deus. Não existe espiritualidade perfeita. Não existe ninguém que tem sozinho os 9 dons espirituais. Não tem ninguém que tem todas as dádivas do Novo Testamento. Não tem. Todavia precisamos entender que para uma vida espiritual saudável precisa-se ter oração. Assim como o ar tem importância para que o homem e a mulher possam sobreviver, a oração tem de importância para que o crente seja espiritual diante da presença de Deus. Talvez se muitos dissessem hoje aí: olha, aqui nós temos um lugar onde tem um ar puro de graça.
essa igreja estivesse lotada. Mas todavia, quando dizemos, olha, hoje é um culto voltado para a oração, talvez não vinha ninguém. Sabe por quê? As pessoas se preocupam em viver para o homem e não viver para Deus. Mas aqui está uma igreja eleita, aqui está uma igreja separada, aqui tem um povo fiel, que glorifica, que exalta, que magnifica o nome do Senhor, não pelo ar que respira, nós agradecemos por isso, mas pela oração que nos mantém de pé e a cada dia nos dá força para glorificar o teu nome. Quem está feliz com o Senhor aqui esta noite? Louvado seja o nome do Senhor. Muitos crentes estão morrendo, meus irmãos, mas não estão morrendo por falta de ar, estão morrendo por falta de oração. A oração produz ânimo. Quando você ora a Deus pedindo ânimo, Ele lhe dá ânimo para continuar prosseguindo. A oração produz coragem. A oração faz do medroso virar corajoso. A oração faz o homem continuar sendo fiel a Deus. A oração nos proporciona ousadia para, independente de como esteja a situação, eu ter autoridade para anunciar o Evangelho. A oração, como a própria palavra fala, é orar mais ação. Eu não preciso ficar parado. Eu não preciso estar de acordo com a sociedade no que tange ao exagero que vem sendo falado e pregado. Não, eu fico em movimento, porque dentro de mim está alguém que pairava por cima das águas, e se pairava é porque ficava em movimento, e essa é a ação do Espírito sobre todos nós. É impossível um crente que ora e que tem o Espírito dentro dele ficar parado em um lugar com o braço cruzado sem fazer absolutamente nada. Quem tem o Espírito e a glória de Deus fica em movimento, não consegue ficar parado, porque é glorificar e exaltar o nome do Senhor Todo-Poderoso. A oração produz vontade de vencer. A oração faz da pessoa que está olhando para baixo levantar a sua cabeça e olhar para o Senhor. A oração é que continua fazendo a igreja permanecer de pé. A igreja vai permanecer de pé, de pé, de pé, de pé, de pé. A igreja vai permanecer de pé. Quem está em pé diante da presença do Senhor? Existem coisas que um não pode fazer pelo outro. E a primeira coisa que citamos é respirar. Assim como o ar é de importante para o ser humano sobreviver, a oração tem esta mesma importância para que tenhamos uma vida de sucesso espiritual com Deus. Existem coisas que um não pode fazer pelo outro. Segundo, comer. Você já viu alguém dizer assim, ó, hoje eu estou muito atarefado, você pode comer por mim? Não. Existem outros que até aceitam, né? Amém. Graças a Deus. Deus é fiel. Mas é uma coisa que você não pode fazer pelo outro. Você já ouviu alguém dizer assim, bebe água por mim hoje aí? Quando você está doente e alguém faz isso, não come e não bebe, a medicina diz que é anemia ou desidratação. Um ser humano não consegue viver sem comida e bebida. Então é uma outra coisa que um ser humano não pode pedir para o outro fazer. O povo de Israel,
quando entrou na terra prometida, vocês vão perceber que quando entraram, não eram de fato o mesmo que estava lá no Egito. Eram pessoas completamente diferentes. A promessa estava sobre eles, mas a murmuração, utilizando a abertura que o Senhor já nos deixou como veículo, como canal, para expressar toda a sua indignação e reverência contra Deus, ter visto as bênçãos e maravilhas do Senhor, porque não foi o mesmo povo, por causa da boca, a boca que fala, a boca que glorifica, a boca que exalta o Senhor. Não pode esta mesma boca sair água doce e água salgada. Deus nos deixou uma abertura no rosto, foi Ele que fez. Mas nós precisamos fazer a abertura na alma para falar com Deus, para que através da abertura que Ele fez, eu possa chegar a Deus com louvor. A boca que glorifica, que exalta, que magnifica o Senhor, não pode murmurar, porque de uma mesma fonte não pode sair água doce e água salgada. Os que reconheciam, os que viam os milagres de Deus ali no deserto, também utilizavam a boca para blasfemar, para murmurar. E é muito importante que a boca que ora e que fala com Deus é a boca que precisa comer os alimentos que Deus proporciona. A mesma boca que é utilizada para sair é usada para que venhamos nos alimentar em outras coisas. Em outras palavras, assim como temos uma boca física, nós temos uma abertura na alma. Assim como sai a oração da alma e é expressada pela boca, a mensagem de Deus, ela entra pela boca ou pelo ouvido e entra no coração e na alma, que já tem uma abertura. Isso é coisa maravilhosa. Mas todos nós precisamos entender que de uma mesma fonte não pode sair água doce e água salgada. Se Deus te trouxe aqui para glorificar e exaltar o nome do Senhor, não importa se alguém uma hora ou em outro culto desafinou. O que devemos olhar é que ela rompeu a timidez, rompeu a multidão, pegou a oportunidade, glorificou o nome do Senhor. Deus respondeu a sua oração e o nome do Senhor foi glorificado. O que o Espírito Santo tem a ver com a oração? Tudo. Assim como o alimento tem grande importância para o desenvolvimento do ser humano, a oração tem de importância para a sobrevivência diante das coisas do Senhor, para a nossa vida espiritual. Não podemos ficar sem comer, não podemos viver sem o Espírito Santo, sem a oração, e isso é coisa maravilhosa. Certa vez o irmão me perguntou: pastor, eu posso dar meu dízimo e minha oferta na igreja de um amigo meu? Eu perguntei para ele: onde é que você come? Ele disse para mim: pastor, eu como na minha igreja. Eu disse assim para ele: se você come na tua igreja, por que você quer ajudar a pagar a comida que você comeu na igreja do vizinho? Não, pastor, não entendi. Falei: você vai entender. Imagine que você tem um restaurante e você tem um cliente que vai todos os dias almoçar e jantar. Aí chega na hora de pagar, ele olha para você e diz assim: olha, é o seguinte, eu comi aqui, mas agora eu vou pagar lá no restaurante do vizinho. Você gostaria? Não, pastor, não gostaria. Mas na igreja todos são iguais. Eu falei: todos são iguais, é a mesma igreja, mas as contas de água, de luz e de telefone são diferentes. Uma chega lá, outra chega aqui. E é por isso que nós devemos fazer as coisas aqui.
Deus te chamou aqui. Deus te chamou para glorificar aqui. Onde você está. A sua igreja não é nem melhor e nem maior. A sua igreja é a única igreja que existe na terra. Você sozinho não é uma igreja. Você sozinho é um membro do corpo de Cristo. Só existe uma igreja na terra. Quem é que pertence a esta igreja? Louvado seja o nome do Senhor. Existem coisas que um não pode fazer pelo outro. Terceiro, morrer. Você não pode morrer por ninguém. Por que não dá para fazer isso? Porque quase ninguém quer. E os que querem não podem fazer. Jó capítulo 14, versículo 15, diz-nos assim: visto que os seus dias estão determinados contigo, está o número dos seus meses, e tu lhes pusestes limites, e não passará além deles. Todos nós diante de Deus temos um número de meses, temos um tempo, e nós precisamos, cada um de nós, respeitar esse tempo para aproveitá-lo e Senhor. Mas eu quero finalizar esta palavra aqui esta noite, deixando João 17, 24 a todos nós. João capítulo 17, versículo 24, diz-nos assim: Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da criação do mundo. Existem coisas, meus irmãos, que nós podemos fazer pelos nossos irmãos. Existem coisas que um pode fazer pelo outro, mas existem coisas que não podemos fazer pelos outros. Primeiro, respirar. Segundo, comer, se alimentar. Terceiro, morrer. Mas teve um que fez isso por nós. E sob esta palavra eu gostaria que você ficasse em pé nesta noite. Perceberam o versículo que lemos aqui esta noite? Uma oração de Jesus ao Pai. Ele disse: Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo. O que significa isso? Essa oração é tão importante que Deus está ouvindo Jesus clamar e dizer que Ele gostaria que todos os que o Pai havia lhe dado pudessem um dia com Ele eternamente. Essa é a promessa que nós temos aqui esta noite. Esta é a promessa que a igreja tem na terra. O que é que o Espírito Santo tem a ver com a oração? O que a morte tem a ver com o pecado? Tudo. Só existe uma classe de pessoas que a morte não vai conseguir vencer. É a geração do arrebatamento. Nós não sabemos se pertencemos a esta geração, mas enquanto não temos esta consciência, a igreja vai adorando e glorificando o nome do Senhor. Porque assim como Deus responde às suas orações,
Ele vai responder a do seu filho, dizendo que onde ele estiver, gostaria que eu e você estivéssemos com ele. Você pode dizer glória a Deus? Deus abençoe em nome de